Olá pessoal, eu sou o Fernando Campos, diretor de operações e infraestrutura tech aqui na Vivo e seja muito bem-vindo à nossa mini trilha de inteligência artificial do Papo Carreira Tech. Se você já acompanha o nosso canal principal, vai perceber que aqui a conversa é um pouco diferente, mais direta e especializada. Um duplo clique aqui no nosso tema. E para isso, eu terei uma parceira que irá me acompanhar e mediar os episódios das mini trilhas aqui comigo, nossa diretora de inteligência artificial e dados, Adriana Lica. Bom, a dinâmica é a seguinte: teremos 4 episódios com o tema inteligência artificial, um assunto que está muito em alta no momento e de grande relevância para os profissionais de IA, de tecnologia e IA. Os temas são essa tal de IA, IA na vida real, dados e IA e como tornar a IA omnichannel. Os 4 episódios já estão disponíveis no nosso canal do Spotify. Assim, é só dar um play e maratonar esse conteúdo especial que preparamos para você. Tudo pronto? Então, roda a vinheta. E para inaugurar este novo formato aqui no podcast, vamos começar esse tema, essa tal de IA, e eu vou começar pedindo para a minha parceira aqui da mesa se apresentar nessa mini trilha. Lica, muito bem-vinda. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Adriana Lica, eu sou uma mulher oriental de 49 anos, tenho cabelos medianos pretos e estou vestindo uma camiseta preta. Bom, de novo, obrigada pelo convite. Eu estou nessa cadeira de dados e inteligência artificial da Vivo agora faz 4 anos, mas a minha vida toda foi tecnologia, né? Eu trabalho em telco há 25 anos, trabalho aqui na Vivo, né, há 18 anos, e mais recentemente estou nessa cadeira, então, de dados e inteligência artificial, que é um prazer agora falar contigo aqui nessa live. Boa, muito bom, muito bom. Vocês viram que eu estou bem acompanhado, né, gente? E também eu quero apresentar Diego Senise, falei certo? Senise. Muito bem-vindo, Diego. Obrigado por compartilhar a mesa com a gente. Obrigado, Fernando. Prazer conversar com vocês. Eu sou um homem de 36 anos, cabelo curto, branco, vestindo uma camiseta preta e, enfim, eu sou empreendedor. Ao longo dos últimos 13, 14 anos, eu tenho empreendido com foco em dados, tecnologia e agora inteligência artificial. De um lado, com uma consultoria que faz isso para grandes empresas, chamada Illumio. Do outro lado, com uma empresa de educação que treina pessoas, chamada Data Tech School, que treina pessoas para lidarem com esse mundo de dados, de inteligência artificial. Então, eu estou nessa linha de frente de educação, empreendedorismo, consultoria e tenho uma vida acadêmica também. Sou professor de comportamento do consumidor lá na USP, lidando com jovens de 20 anos de idade, cheio de energia e querendo aprender mais sobre dados para entender o consumo. Boa. Obrigado por estar com a gente. E para fechar aqui a nossa mesa, o Paulo Cocato está aqui com a gente também. Paulo, bem-vindo, cara. Obrigado, Fernando. Boa tarde. Bom, eu sou o Paulo Cocato, sou um homem de 1,74 m, os poucos cabelos que me restam brancos, e tô de camiseta polo preta também, como todo mundo aqui, para combinar. Estou aqui na Vivo, vão fazer 5 anos esse ano, e desde que eu entrei aqui estou na área de inteligência artificial. Venho desenvolvendo a Aura, que é um produto que a gente tem aqui como plataforma, num chatbot que hoje está em diversos canais, muitas interações aqui dentro, e agora também desenvolvendo a plataforma de IA generativa aqui dentro da companhia, junto com o time da Lica. A Aura, ela tá de frente para o nosso cliente, né? Dá para fazer interface. Quando você fala o canal, por exemplo, o WhatsApp, e a Aura é o mecanismo por trás que toma a decisão para a resposta que sai no WhatsApp, é isso? Isso. A Aura, ela é um motor que ela tem tanto, acho que a questão de identificação da intenção do cliente. Então, através dos canais, conforme o cliente pergunta sobre alguma coisa, ela identifica o que o cliente quer, e a partir daí ela gera um monte de ações ou uma árvore de decisão, vamos dizer assim, com base no que ele escolheu, para entregar para o cliente aquilo que ele precisa, seja a parte de uma segunda via, por exemplo, um agendamento de instalação de fibra ou coisas do tipo. Muito bom, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. E antes da gente entrar de cabeça aqui no nosso tema, eu vou aproveitar e fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, uso barba, cabelo curto, estou de camiseta preta igual, Cocato inclusive, e de calça jeans. Bora lá, turma?
Bora. Então vamos dar um contexto para a nossa audiência, para a gente começar, Lica. Quando a gente fala de inteligência artificial, apesar do assunto, né, tá na hype do momento, é tema dos anos 50, né, não é uma coisa que aconteceu agora. Vamos falar sobre os conceitos básicos, né? Quais são os tipos? E é uma coisa só? Não é uma coisa só, Lica? Como que a gente pode contextualizar a nossa Legal. audiência? Acho que é uma excelente pergunta para a gente começar, hein, Fernando? Hoje, todo mundo fala da generativa, né? Porque foi o que aconteceu, explodiu agora em 2023, mas A ela generativa é o ChatGPT, né? É o ChatGPT, exatamente. Essa IA que todo mundo conversa, né? O ChatGPT é o mais conhecido porque é o que trouxe esse movimento todo aqui para o mercado, mas tem vários outros. Tem o próprio Gemini do Google, tem o Llama da Meta e por aí vai, né? Mas ela é uma das áreas da inteligência artificial e tem muita gente que confunde, porque os modelos estão ficando cada vez mais completos, né? Mas a gente tem várias áreas e aí acho que é legal a gente falar um pouquinho delas. Vamos então, lá. além dessa parte conversacional que o Cocato comentou, que tem a Aura, por exemplo, né? Que é um modelo um pouco mais tradicional de entidade e intenções, onde você tem, não é propriamente um modelo, é uma árvore de decisão, né? Que você guia o cliente na tomada de decisões em possibilidades ali de como resolver um problema dele ou como comprar alguma coisa. Nesse caso, que você está descrevendo como árvore de decisão, as possíveis respostas alternativas, elas já estão pré-definidas, né? Isso. A gente usa a IA para poder chegar na intenção do cliente. A partir do momento que eu chego na intenção, eu guio esse cliente com várias opções que eu posso dar ao longo da jornada. Isso é uma coisa que eu não sabia. A árvore, eu imaginava que árvores de decisão e IA não coexistiam no mesmo fluxo. Coexistem e elas vão continuar coexistindo por muito tempo, né? Porque esses modelos mais novos, né? Tipo o LLM, ele é um modelo caro. Você não precisa usar ele para tudo, né? Então você pode ter uma mescla, uma integração de diversos modelos de acordo com o caso de uso que você vai trabalhar. Inclusive dá para você separar a capacidade computacional para você garantir o custo, né? Sim. Isso é um ponto importante. Isso é um grande ponto. Para nossa audiência, né? Porque a gente fala assim, não, coloque IA que vai dar tudo certo, né? Então, calma, tem um pouco de custo envolvido por trás disso, né? Exato. Então, tem essa questão da IA conversacional, que esses modelos de entidade de intenção vão continuar existindo, mas também está muito mesclando com a IA generativa para dar uma jornada mais fluida, mais contextualizada, né? Mas tem outras áreas que a gente fala muito. Por exemplo, a escuta. A IA também tem capacidade de escuta. Então, a gente chama do speech to text, né? Que é a fala para o texto, ou text to speech, que é do texto para a fala. Então, essa capacidade que a IA tem de escutar, traduzir por um texto, porque no final tudo vai virar um texto para ser processado, né? No fundo é um texto, no final das contas. No fundo é um texto. Então, eu gravo, por exemplo, uma voz, como a gente está falando aqui agora, transformo isso em texto, processo, depois eu transformo o resultado do processamento em voz novamente. Esse é o mecanismo que acontece. Isso. E o que surpreende é a performance, né? Porque isso tem que ser rápido, não dá para ficar processando horas, né? Mas também demanda capacidade, viu, Fernando? Assim, tudo que é mais offline é melhor, porque você não tem que ter tanta capacidade computacional, mas vamos pensar que a gente coloque isso numa URA, por exemplo. O cliente está na linha esperando. Exato. Então, aí você vai precisar das famosas GPUs que a gente fala, que tem uma capacidade de processamento mais alta, que traduz isso mais rápido, processa e devolve para o cliente. Entendi. A gente está testando, inclusive, algumas coisas aqui na Vivo para colocar em produção. Boa. Depois tem uma outra área que a gente pode falar, que é a visão computacional, que é a capacidade da IA de compreender imagens, né? Então, sei lá, o reconhecimento facial, que a gente fala muito na questão da segurança, o reconhecimento de objetos, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos carros autônomos, eles tomam decisões em tempo real. Eles estão a todo momento fazendo reconhecimento de imagem, reconhecimento de cenários para poder tomar a decisão por onde que o carro vai. Esse segmento da IA, será que é o jeito? É uma das disciplinas, uma das áreas da IA, né? Boa, essa disciplina da IA, do que você falando de reconhecimento da imagem, dá para dizer que ela está na mesma caixinha de coisas ali, digamos assim, daquela foto famosa do Papa, que estava vestindo aquela blusa branca, que na geração da imagem, é o mesmo grupo ou não? A gente fala que os modelos de LLM estão ficando cada vez mais completos, né? Isso que a gente fala de áreas segregadas é mais para explicar. Tá. Porque quando a gente fala de geração de conteúdo, geração de imagem, ou mesmo o speech to text, o text to speech, eles estão cada vez mais entrando junto com os modelos de LLM. Se você pegar a última versão do GPT, o 4o, ele já consegue, você fala e ele já consegue, por exemplo, eu vou perguntar para ele assim, o que você está vendo aqui nessa mesa? E aponta o celular.
Ele já consegue em tempo real identificar que é uma caneca, Então ele está combinando disciplinas. combinando todas essas áreas num único modelo. Boa. Né? Por isso que se fala muito de que a gente vai chegar na AGI, né? Que é essa IA genérica que tem a capacidade muito parecida com o ser humano. Que é a que tem a cognitiva de todas as disciplinas conjugadas, é isso? Todas essas áreas conjugadas. E a última, né, que eu acho que é o machine learning, né, essa capacidade que a IA tem de aprender com os dados, identificar padrões, tomar decisões. E aí a gente está falando dos algoritmos de machine learning, de deep learning, de reinforcement learning, que é esses conceitos que vieram lá de trás. Quando você fala, a IA começou em 1950. De fato, os primeiros algoritmos que a gente começou a falar sobre tentar imitar o cérebro humano através de processamento de máquina é desse período, né? Começou em 50, 60, os primeiros conceitos. O primeiro modelo de rede neural em 1980. Isso veio evoluindo na linha do tempo, mas é de fato uma das áreas da IA. Então, acho que essa somatória de vários conceitos é que explica hoje esse grande movimento. Então, não dá para falar que é só a IA conversacional, só a IA generativa. Tem tudo isso junto. E, pessoal, dá para a gente dizer que tudo parte dos dados que a gente tem? Da onde começa, se eu for implementar um projeto de IA, do dado? Posso fazer uma Por provocação? favor, Eu acho que é um passo atrás. Tudo parte de uma palavrinha que a Alika falou, que é o caso de uso. Porque o dado, ele vai ser utilizado com certeza e é premissa. O caso de uso é que problema você quer resolver? Que problema que eu quero resolver? Para mim ficou muito claro quando eu comecei a olhar para essas buzzwords que vão surgindo, né? Machine learning, deep learning, analytics, né? IA. Como você se organiza assim, né? Para saber o que é o quê? E daí um exemplo de preço ficou claro para mim. O que é um BI antigo, mas muito útil ainda? Quanto eu cobrei para cada cliente, onde, qual foi a margem, etc. Isso vai lá para um dashboard, né? E vão lá os seres humanos em uma mesa tomar a decisão sobre o preço. Isso já é passado, é um fato que aconteceu, é isso que você está falando. É um fato que aconteceu e que o ser humano vai olhar, analisar, interpretar e tomar uma decisão em cima sobre será que eu aumento o preço ou reduzo. Daí tem o tal do Advanced Analytics, que vai começar no dashboard mesmo, oferecer para o tomador de decisão um simulador. O que é um simulador? Se eu aumentar tanto o preço, quanto cairá minhas vendas, quanto cairão minhas vendas e quanto que eu terei de margem. Então já tem uma estatística multivariada, que a gente chama, um pouquinho mais complicada por trás, que o usuário não precisa entender, mas que alguém programou. Depois você começa a ter machine learning, né, como uma sub-área de inteligência artificial, que é o preço dinâmico da Uber. Falou, opa, não tem ninguém ali apertando um botão para definir. Os seres humanos criaram e fazem a manutenção do algoritmo à luz do objetivo da empresa. O que a empresa quer com esse preço dinâmico? Por que ele é tão importante? E daí a máquina toma a decisão automaticamente. No caso do Uber que você deu de exemplo, né, quando a gente pede o Uber, dependendo do horário, o preço varia. Isso. E essa tomada de decisão é automatizada com o mecanismo de IA. Perfeito. É automatizada, mas com N variáveis. A gente não sabe no detalhe qual, mas... Sim, é o segredo da receita do molho. Exato. Mas sim, número de motoristas disponíveis, se está trânsito ou não, provavelmente quão longe de bater a meta eles estão. Então, provavelmente tem questões da demanda, da oferta e do negócio. E a máquina está tomando a decisão automática. Por isso que às vezes aparecem uns preços absurdos. Falam, meu Deus, né? Porque, tá chovendo, tá muito trânsito e tal. E a IA generativa, né? Que agora tá super em alta, praticamente virou sinônimo, né? IA parece que é só IA generativa, sim. LLM, etc. Seria eu conseguir conversar, eu sou CEO da Uber, e eu vou perguntar uma informação para o meu banco de dados e vou ter a informação de volta. Ou o cliente, o usuário, fazer uma conversa em que vai ter uma naturalidade da resposta, vai utilizar os dados, você é um cliente premium, que tem uma parceria com o banco tal, então você vai ganhar tal benefício. Isso tudo está sendo puxado do banco de dados com uma camada de IA generativa conversacional, mas que não muda o tal do preço dinâmico. E não muda o tal do dashboard. Então a empresa continua tendo o dashboard para os humanos verem, continua tendo os simuladores, continua tendo o preço dinâmico e passa a ter IA generativa, tudo coexistindo. E quando a gente olha para preço, qual é o preço e
Tem algumas empresas que eu trabalho que chamam do size of the prize. Qual que é o ganho? Quanto que eu vou ganhar a mais? Que é difícil de calcular. Quanto que eu vou ganhar mais por fazer toda essa implementação? Cada uma tem um custo, né? Uhum. Levantar um dashboard é muito mais simples do que levantar uma solução de IA generativa. Mas talvez tenham benefícios muito diferentes, né? Tem um estudo que mostra que 1/3 dos investimentos de IA está indo para vendas. Soluções relacionadas a vender mais. 1/3 atendimento, que é eu marcar um exame sem ficar clicando 1, 2, 3 no WhatsApp, né, conversando, e 1/3 para redução de custos. Então ainda está bem dividido. E por que é redução de custos, vendas e atendimento? Porque essas 3 frentes, no começo da jornada de IA, que é o que a gente está vivendo agora, elas conseguem demonstrar para a empresa alguns benefícios financeiros concretos, né? Ou seja, o caso de uso, ele é o centro de tudo. Eu trabalho muito com CMOs, né? Então, o líder de marketing ou a líder de marketing. Boa. Eu preciso de uma IA para saber, conversar com ela para saber qual que é o retorno de investimentos de eu comprar determinada mídia? Talvez não, né? Talvez, assim, é uma firula a mais. Mas para atender um cliente na ponta que pode fazer com que meu faturamento caia, poxa, isso é muito importante. Então, o caso de uso, para mim, é o começo de tudo. E o passo 2 são os dados que vão alimentar o caso de uso que a empresa decidiu fazer. Gosto muito do teu ponto, até porque traz para nossa audiência um pouco de pé no chão, né? Uma realidade. Não é para aplicar IA em tudo, não é porque está disponível, certo? E uma realidade que vai permanecer por muito tempo ainda, porque não tem uma coisa que vai servir para todas as aplicações, né? E tem muita gente, a gente tem um laboratório de IA aqui na Vivo, né? E tem muita gente que chega para pedir ajuda, para construir uma aplicação que não é uma inteligência artificial generativa, né? Eu quero usar o GPT. E aí você olha a necessidade, a dor da pessoa, e é um chatbot tradicional resolve que não de precisa, forma mais simples, mais barata, mais rápida. A gente já tem um engine já pronto que pode ser reusado, né? Então, eu acho que é muito isso, assim. Vão existir N tipo de aplicações. Com dados, prioritariamente, que eu acho que tem essa questão toda de dados que estão mais prontos para tomar de decisão, dados que vão ser mais voláteis na linha do tempo, né? Uma oferta que você precisa subir, ou um preço que você precisa modificar. Mas fato é essa convivência de tudo que vai dar essa questão aplicada com muito mais diversidade e muito mais controle até, né? Eu gostei muito do ponto do Diego, porque tira o fator um pouco tecnologia por tecnologia, né? Porque é legal de implementar, porque é da moda. Ele, se eu entendi bem, Diego, são 3 pilares, né? Custo e receita são 2 deles. Ou seja, a gente está falando de margem, né, das empresas. Porque se eu diminuo o custo, eu aumento a margem. Se eu aumento a receita, eu aumento a margem. Idealmente, né, eu aumento essa distância entre essas duas coisas, né? E utilizar IA no ponto certo tem um custo para isso, que é o que a Lika também comentou, né? Então, o ganho precisa ser medido para ver se vale a pena ou não. E o terceiro pilar fica pela experiência do cliente. Isso. É isso. Isso, exatamente. Que vai ter com a experiência que pode levar a uma redução de custos, porque daí vai ter boca a boca. Somar as duas coisas. E vai gerar aumento de receita, mas bate em satisfação, né? E uma das coisas que mais me impressiona é que cada área ela vai avançando de uma maneira diferente. Então, a gente falou de preço, né? Mas, por exemplo, quando você olha para marketing, tem N soluções de IA generativa num nível mais operacional, já rolando bastante. Então, o pessoal usando o Midjourney para criar a imagem, o GPT para prompts que me dão ali um post bacana para o Instagram. Então, esse layer de produção, ele acelerou muito, aumentou muito a eficiência. Então, uma pessoa consegue fazer muito mais do que fazia 2 anos atrás com esses copilotos, né? Só que questões mais estratégicas de inovação e tudo mais ainda não são totalmente endereçadas por isso. Como eu me diferencio do concorrente? Quanto eu invisto em branding ou em performance? Qual é a estratégia de longo prazo? Meus clientes, normalmente, eles falam, nossa, a IA está ajudando muito meus estagiários e meus analistas, mas as questões que eu, diretor ou diretora, tinha há 5, 10 anos, qual é o ROI, quanto investir em branding performance, como inovar,
são as mesmas que eu tenho hoje e a IA ainda não deu esse salto para ser copiloto de estratégia. Talvez vai dar, provavelmente. Uhum. Mas começou num âmbito mais operacional. E tudo bem. Só que isso daqui bate naquela questão do cálculo de se vale a pena ou não. Falou, poxa, será que a gente está movendo mundos e fundos aqui para fazer um post mais rápido ou economizar com alguma coisa? Falou, poxa, não. Será que eu estou pensando em inteligência artificial para ser copiloto de estratégia? Vou dar uma referência que eu gostei bastante. Tem um professor da NYU, da Universidade de Nova York, chama Scott Galloway. E ele é empreendedor também, tem startup e ele tem que reportar para os investidores. Olha o que ele fez. Ele pegou a apresentação dele, dos resultados do trimestre, dos princípios da estratégia dele e tudo mais, ou seja, ele escreveu um prompt e subiu um PDF no GPT sobre o que eu vou falar. Uhum. E brifou a IA. Pense que você é um investidor ou um conselheiro do board, etc. Que perguntas você faria para mim? Qual é o meu ponto cego? Onde eu não estou enxergando? Onde eu vou ser criticado? E ele pegou todas essas respostas e melhorou o conteúdo e foi para a reunião. O que aconteceu? 80% das perguntas que foram feitas tinham sido antecipadas. Não é incrível? Eu falo, não é porque os conselheiros ou os investidores não são tão brilhantes, mas é porque o contexto que ele deu para a máquina foi muito bom. Tenta você pegar a sua empresa sem dar contexto para o GPT e falar, olha, me prepara para a próxima reunião. Mas que reunião? Sobre o quê? Qual é o contexto? Qual é a estratégia? Qual é o documento? Ele se dedicou. Então, ele jogou a apresentação inteira, deu contexto, explicou qual era o perfil dos investidores, etc, etc. E teve, ele chama um parceiro de pensamento, né? Um thought partner, que é alguém que eu vou dialogar para me preparar para uma experiência. É uma experiência de mundo real, né? E ele estava lá para defender o argumento dele. E a IA ajudou numa experiência de mundo real, não de mundo digital. Mas eu acho que é muito cultural isso também, né, Diego, que você está falando, né? Eu vou remeter aqui a 2023, quando estávamos eu e Cocato começando essa jornada aqui dentro, né? A gente foi chamado no C-Level para dar uma aula sobre ChatGPT, porque no final o CEO estava sendo muito questionado, qual que é o impacto na marca com relação a isso? Qual que é o impacto nos meus produtos e serviços? Qual é o impacto nos meus processos de negócio, né? E talvez ele poderia ter interagido naquele momento e questionado, mas era tudo tão novo, tão incipiente, que tinha muito receio até, né, do que poderia acontecer. Mas eu acho que hoje isso já está muito mais fluido também. Acho que é uma jornada que a gente está passando, né? Tem uma questão de risco associado, porque acho que nem todo mundo tem esse conforto ou tem os guardrails, né? Vamos dizer, os controles necessários para compartilhar documentação de uma maneira segura, né? Mas acho que vai muito também do nível de segurança que as companhias precisam criar para que cheguem nesse nível, né? No nível estratégico, onde um C-Level consiga minimamente interagir e também tirar proveito. Desde uma aplicação que ele possa interagir com dados, até mesmo em preparação para grandes reuniões, que eles com certeza devem passar também. Sim. Mas se posso colocar um contraponto, eu acho que todos esses use cases, ou vamos dizer, casos de uso, a gente está muito mais falando de utilizar um modelo treinado com base em informações que já foram passadas. Então, na sua pergunta ainda, se o dado é essencial para a IA, eu acredito que sim, é o principal ponto da IA, porque por mais que eu tenha casos de uso que vão determinar qualquer uma das frentes que eu falar aqui, seja de eficiência, seja de ROI, seja qualquer coisa, eu estou utilizando uma camada de dado que já foi treinada no GPT, por exemplo, que eu não precisei me preocupar com isso. Então, sem esses dados que a OpenAI foi lá e pegou, fez um crawler de toda a internet disponível e acabou... Crawler é aquele robô, né? Ele passou o pente fino em toda a internet, pegou todos os dados que tinham disponível e fez um treinamento de um modelo que virou o GPT. A partir daí, ele criou um caso de uso em cima desse modelo, que é o ChatGPT. Esse ChatGPT é um caso de uso que dá o quê? Dá toda a interação via imagem, via áudio, via várias formas,
e me dá uma resposta com base no que eu pergunto, ou não, com base no que eu peço para ele. Então, a partir daí que eu já tenho os dados, eu consegui fazer com que o meu caso de uso seja relevante, e que é o que a OpenAI vem conseguindo evoluir bastante dentro de todo esse tema de IA generativa. Só que, para a gente utilizar no contexto nosso, né, vivo, vamos dizer assim, todos os dados precisam estar contextualizados no que a gente precisa dar de resposta. Ou o GPT precisa estar contextualizado no que ele precisa dar de resposta. Então, para chegar numa resposta estratégica, talvez eu tenha que dar muito contexto específico da nossa empresa, além do que ele já tem de base de dados ali, inicial, para aí sim ele conseguir dar a resposta do que eu estou precisando. Então, eu acho que pegando disso. o exemplo do Diego, é como se, por exemplo, eu tivesse que dizer para a IA qual é o perfil das pessoas que vão estar na reunião. Exato. Para elas ser mais assertivas e de qual é o potencial tipo de resposta que elas dariam. Ou mesmo, como isso? ou mesmo a forma como você escreve um e-mail, por exemplo, no seu dia a dia, para que no momento que ele te sugira um e-mail, ele use como base as tudo minhas que características você... de escrita. Agora, correlacionando aqui já com o nosso próximo tópico, né, que é falando sobre o impacto da IA, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando num case que eu vi essa semana, que para mim pareceu muito interessante, que era assim, era uma pessoa falando no chat do Teams, né, como se fosse o Slack, né, esses softwares de mensageria que as empresas utilizam, e ele abre um grupo e fala, a gente vai ter que viajar, fazer aquela reunião e tal, e ele pede para a ferramenta se conectar com o SAP, no caso ali do exemplo que ele estava dando, ele pegava os voos disponíveis, fazia a reserva do hotel e tudo mais, as pessoas falavam, mas esse aqui tá bom para vocês? E aí os agentes. E as coisas iam acontecendo meio que, né, parecia um passe de mágica ali, e ao mesmo tempo que aquele grupo conversava dentro do chat, as pessoas, né, os colaboradores, ao mesmo tempo alguns mecanismos de IA ia complementando e falando, aqui está a passagem que você precisa, aqui está a mesma coisa para despesa, para lançamento das despesas, eles jogavam no chat a despesa e automaticamente a despesa já era computada lá no sistema, né, transacionava e tudo mais. E o que eu fiquei pensando disso que vocês estão falando, que pensando, né, de como já está impactando, né, o cenário atual do mercado, quando eu assisti, né, aqui como um leigo em IA, eu assisti aquilo e falei, pô, isso é muito legal, porque dá uma produtividade pro escritório, né, ali, para aquelas pessoas. Quem trabalha, né, em empresas que tem processo sabe que você precisa depois pegar suas notinhas, entregar a conta, ou fazer uma consulta do voo dentro de política, tem um processo para que isso aconteça, né. Mas aí eu fiquei pensando muito fiquei preso ali no primeiro ponto que o Diego trouxe, Lica, que é essa questão do custo, de fazer sentido. Tem coisa que não é óbvia de você medir o caso de uso, né? A gente tem uma boa prática, Fernando, que é assim, nenhum caso de uso é habilitado, pelo menos aqui na Vivo, sem que tenha dois principais indicadores. Uma é o feedback desse caso de uso, porque isso que Diego comenta sobre a acuracidade da informação, ela é super importante, hein? A sua IA vai cair em descrédito se ela começar a responder coisa errada. Ela vai ser abandonada, não vai ter o adoption, não vai ter adoção, não vai ter nada disso se ela não tiver com a melhor informação que seja possível. Então, cuidar desse lado eu acho que é super importante. Por isso que nenhum caso de uso sai sem retorno de feedback. E o segundo é custo, né? Não só porque a gente pode ter uma explosão de custo se esse caso de uso dá certo, né? Mas também por uma questão de eficiência. Quando você recebe um caju, você tem uma declaração de um ganho esperado em cima daquela solução. Se aquilo também não compensa na linha do tempo, talvez não seja o caso de dar o segundo passo depois do MVP. Então, a gente apesar dele ser muito legal, parecer produtivo, mas do ponto de vista financeiro... Porque 23 foi muito isso, assim, foi muita criatividade, hein? Entendi. Todo mundo queria um GPT para chamar de seu, né? Entendi. Mas, ao mesmo tempo, quando começa a falar... Quando porque dá discute o orçamento, não para em pé. Não, dá trabalho treinar, hein? Isso que ele comentou do caso mais estratégico, tá super bem contextualizado, mas pensa numa organização do tamanho que a gente tem, né? A gente tinha muita informação antiga, muita informação inspirada, muita informação não padronizada. Então, tratar tudo isso no volume de produtos, serviços, processos de negócio que a gente tem, é um trabalho. É um esforço grande que não são uma nem duas, né? É um conjunto de pessoas que precisam estar trabalhando. Então, a gente botou muito esforço nisso, em curadoria.
E custo, eu acho que depende do caso de uso também. Tem, assim, acho que o mercado está evoluindo junto com a gente, né? O que antes era um modelo mais difícil, agora a gente já está tendo mais possibilidades, principalmente para as grandes empresas, junto às empresas de cloud, né? Os hyperscalers, né? Para poder ter facilidades, ter um nível de serviço melhor, para você ter uma latência menor. Então, eu acho que o mercado está evoluindo na linha do tempo também. Mas o que você falou depois, que são os agentes, eu acho que isso vai ser o futuro. De ter agentes fazendo o trabalho? E se eu posso contextualizar aqui, né? Eu acho que o primeiro step ali do GPT foi o modelo generativo, que eu pergunto qualquer coisa, ele responde qualquer coisa, e eu não sei muito bem para que serve, mas eu sei que é legal, porque ele vai fazer uma história, uma música, qualquer coisa ali. Um segundo exemplo, né? Um segundo step é essa de eu conseguir buscar o contexto através dos meus documentos, né, que é o famoso RAG, vamos dizer assim, que é eu subo minha base de documentos em formas de vetores, em bancos vetorizados, e a partir daí, a hora que eu vou montar a resposta para quem está perguntando, eu faço uma consulta nesse banco, trago essas informações e passo para o GPT, olha, responde com base nessas informações, ao invés de você consultar a sua base de treinamento inicial, não, consulta essa base minha aqui. Então, com isso eu consigo dar contexto e fazer com que ele seja mais meu, vamos dizer assim, né? Se você leva documento para IA, você delimita as possibilidades de resposta também, né? Você meio que cria um padrão, certo? Você cria um padrão, você acaba delimitando a abrangência do que ele vai gerar de conteúdo para você, com base nos seus conteúdos. E aí eu acho que ele torna mais personalizado para o seu negócio, para o que você precisa. Então, se você tem documentos de estudo específicos, né, vamos supor, e você quer falar só sobre ele, você sobe essa base e acaba falando sobre essa base, né? Acho que limita um pouco a criatividade ali ou a alucinação da IA generativa com base no que você está procurando. Quando a gente fala dos agentes, é o terceiro step, que é a partir do momento que eu tenho o meu contexto, eu sei que ele pode raciocinar, vamos dizer assim, de uma forma para conseguir buscar um contexto e saber quais são os próximos passos, eu levo para ele um problema e ele quebra em diversos problemas. Tudo isso o GPT, por exemplo, e conseguindo buscar formas de resolver aqueles pequenos problemas. Então você acaba dando ferramentas para esse agente, que é poder buscar na internet, poder buscar numa API, poder buscar numa outra base de dados, e a partir daí ele tenta resolver seu problema. Não só com o contexto das informações que você passou, não só com a base de dados que ele foi treinado, mas também com uma série de ferramentas externas que você configura ele ou que você cria junto com esses agentes. Entendi. Agora, enquanto você estava falando, agora eu vou vestir aqui meu chapéu da produção, né? Você trabalha em ambiente produtivo. Como que a gente testa isso antes de colocar isso em produção? Como que a gente pratica, as empresas praticam, para saber o quanto o modelo já está maduro o suficiente? Como que funciona esse processo? Tem um bom período de testes antes de ir para a massificação, hein, Fernando? A gente pode pegar o principal caso de uso aqui, que foi em call center, né? A gente primeiro testou internamente, depois a gente fez com uma ilha que tinha um domínio muito grande do conteúdo que a IA estava sendo treinada. A ilha é um grupo de atendentes específicos. Exato. Até para fazer o papel do humano no meio do processo, né? Apesar de eu ter um fluxo já com uma informação que foi treinada para dentro da inteligência artificial, tinha essa questão que o Cato falou, né? Dependendo dos parâmetros que você usava, das configurações que você utilizava, ela podia te trazer uma resposta ainda incorreta, que podia inclusive ser um documento que você tinha carregado que não estava com a melhor informação. Entendi. Mas como é que se descobre isso com milhares de documentos que a gente utilizou? Ia ser minha próxima pergunta, como que você pega isso? É isso, porque a IA, né, quando você dá a resposta de retorno através lá dos prompts que você produz, ela tem um lastro, ela tem o tracking de toda a informação que ela usou, né? Os famosos chunks que a gente chama, né? Então, é uma configuração também que você usa e que ela busca trechos desses documentos e você tem o log desses trechos de documentos que foram buscados. Então, aí você consegue saber exatamente
qual é o documento, em que trecho que aquela IA buscou aquela informação. Isso é quase a referência bibliográfica. Exatamente, É a a mesma referência. Né? É que isso. a gente, quando escreve um paper, fala, isso aqui eu li no artigo tal. É isso que ela está contando. E aí a gente botava os curadores, olha, esse documento aqui tem problema. Então vamos lá, excluímos esse documento, carregamos um outro, olha, essa indexação que a gente está fazendo aqui não está funcionando. Ou esse volume de chunks que a gente está trazendo não é suficiente. Né? Então, para cada caso de uso, você vai ter, enfim, soluções diferentes. Agora, isso que Cocato comenta é um step adiante já, né? Como é que você orquestra diferentes agentes ou diferentes soluções para compor uma mesma resposta? Eu acho que isso vai ser o grande salto que a gente vai dar daqui para frente. E isso é muito doido, porque a gente fala assim, a IA vai substituir as pessoas. Não é bem assim, né? Ela vai mudar a forma, né? Mas vai continuar tendo espaço para todo mundo aí. Muito legal. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso episódio, né? Do nosso primeiro episódio da Mini Trilha. Aliás, a gente falou muito de dados vem no episódio 3, não deixem de acompanhar com a gente. Mas antes de encerrar, eu queria pedir para vocês deixar para nossa audiência uma dica de ouro. O que vocês têm de dica para nossa audiência ali que está acompanhando a gente, ou que trabalha com IA, ou que queira ingressar nessa indústria, né, digamos assim? O que você dá de dica de ouro aí para a audiência ali? Ó, eu vou pegar esse último ponto, hein? Vai ter uma escassez, já está tendo, né, uma escassez muito grande de profissionais que dominem tecnologias que possam ajudar a gente. A gente está vendo hoje, assim, pelo laboratório, a gente tem 150 demandas para a gente produzir ali. É claro que a gente tem uma dificuldade também de não ter, talvez, condição de investir em tudo isso, né? Mas quando a gente vai buscar profissionais no mercado com esses domínios, não está fácil. Eu acho que tem muita gente em transição de carreira que estão começando a fazer aprofundamentos em cima de algumas tecnologias, em cima de algumas disciplinas, mas é fato que vai ter escassez e uma escassez grande. Então, se eu pudesse dar uma dica de pessoas que estão querendo transicionar de carreira, mergulhe a fundo, porque com certeza vai ter emprego garantido. Boa dica. E você, Diego, o que você deixa de dica de ouro aí para nossa audiência? Para mim, a palavra de ouro é contexto. E como eu sou empreendedor, eu vou falar sobre o empreendedor. Tem um podcast que é incrível, que eu vou recomendar para as pessoas assistirem, que é o Founders. O Founders é o David Senra que produz. Ele é um maluco que leu 300 biografias de empreendedores, de verdade, desde o Ford até o Elon Musk, etc. E ele criou uma IA que ele treinou colocando o conteúdo das biografias todo lá dentro, e você consegue conversar com ela com o contexto que você quiser. Me dê dicas de recrutamento e liderança à luz de empresas unicórnios de tecnologia dos últimos 5 anos. Não, empresas industriais, etc. Então ele treinou, e você vai ter esse copiloto, não só dos maiores empreendedores do mundo que tiveram uma biografia escrita, mas do recorte que você quiser lá de dentro. Mais de tecnologia, mais da América Latina, mais da indústria, mais de serviço. E faz esses testes, você vai ver como que o contexto vai ser super importante, e daí você vai ter ideias de outros contextos. Por exemplo, se alguém quiser fazer esse projeto, eu vou amar, pega um podcaster ou um autor que você gosta muito, pega todo o conteúdo dele, alimenta em uma IA e começa a conversar com ele. Eu gosto muito de um autor que analisa valuation de empresas. Chama Damodaran. E ele tem um blog há mais de 10 anos. Pega os textos deles e pergunta: se eu fosse um investidor à la Damodaran, o que você acha da Petrobras? Não vai sair comprando porque a IA respondeu, mas você vai começar a ver como você produz uma IA com um contexto específico, e dependendo do contexto que você pergunte, você vai ter uma resposta muito útil ou muito errada, muito alucinada, porque depende dessa interação que o Cocato falou, que é uma conversa e não pedir a resposta certa. É um diálogo aberto. Muito bom. E você, Cocato, para fechar, qual que é a tua dica de ouro, meu? A minha dica, eu acho que tá junto com as duas aqui, da Lica e do Diego, que é: seja curioso. Acho que isso de alguma maneira, seja técnico ou não técnico, vai mudar um pouco o contexto de como você atua na sua área profissional.
Se você for técnico, você vai aprender a utilizar tudo isso, você vai aprender sobre RAG, vai aprender sobre os agentes, vai entender como conectar essas peças. E se você não for técnico, você vai conseguir, de certa maneira, aprender como conectar isso no seu dia a dia. Então, eu acho que essa seria a minha dica de ouro. Seja curioso para tentar explorar tudo que você está ouvindo de IA aqui. Nem tudo é construir, né? Você pode implementar também, né? Também. Como os exemplos que... Usar isso como ferramenta e Sim, potencializar o sim. seu trabalho, o seu dia, Ser mais né? eficiente, e desde você ser um autônomo até você ser um funcionário de alguma outra empresa. Isso no seu dia a dia vai fazer muita diferença. E não esperar a empresa fazer por você, né? Ah, minha empresa não tá tocando nenhuma iniciativa de IA. Não, mas vai lá, corre atrás. Essa curiosidade tem um quê de coragem também, né? Porque talvez o contexto cultural da sua empresa, realmente, se deixar, é daqui 1, 2, 5 anos. Mas você pode ir lá e ser o empreendedor interno, né? E cutucar a empresa para fazer uma primeira iniciativa. Então, curiosidade, coragem, tá tudo muito ligado. Boas dicas. E é isso, pessoal. Vamos chegando por aqui. Cocato, obrigado pela participação. Obrigado vocês por estar pelo aqui com a convite. gente. Muito obrigado por estar aqui. Acho que foi super bacana a conversa. Obrigado. Boa. Diego, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Fernando. Obrigado. Bela iniciativa. Parabéns. Muito obrigado, Elica. Vamos encerrando aqui, mas a gente tá junto, tem mais ainda 3 episódios, certo? Isso aí. Temos mais 3 mini trilhas para fazer de IA e obrigado pelo convite. Nos vemos no próximo, então. E antes da gente se despedir, alguns recados que são essenciais aqui. Não esquece de seguir a gente no YouTube e no Spotify, né, para não perder nenhum dos nossos próximos episódios. Para quem quer ainda mais conteúdo de tecnologia, não esquece de olhar o link nos nossos canais aqui na descrição, inclusive o Papo Carreira Tech, a trilha principal vocês vão encontrar aqui. Muito obrigado por acompanhar a gente. Até a próxima. Tchau.